Olá, meu nome é Carlos Alberto Lima de Almeida, estamos começando o Saber Direito Responde, aqui na companhia da Rafaela, do Danilo e da Ana Luísa, que são estudantes de Direito e que vão estar fazendo perguntas para que a gente possa estar enfrentando o tema das nossas aulas dessa semana, Direito Educacional. Vamos começar com a Rafaela. Por favor, Rafaela, qual a sua primeira pergunta? De que maneira o termo educação se relaciona com outras disciplinas do curso de Direito? Muito bem, Rafaela. Essa questão envolvendo a educação ou o trato que nós temos aqui dado chamado de direito educacional, nós podemos falar da relação com o direito internacional, por exemplo, quando verificamos que diversos diplomas, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, apenas para citar alguns exemplos, trazem recortes específicos da importância da educação para a vida do homem em sociedade. No campo do direito constitucional, por exemplo, nós também temos uma interface, já que a nossa Constituição traz, logo no artigo 1º, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Não há como nós pensarmos numa vida digna sem que o homem tenha acesso à educação. Temos a educação tratada como direito social, o artigo 205, iniciando uma série de dispositivos constitucionais relacionados ao tema. Isso para a gente encerrar aqui uma primeira referência do direito constitucional em relação ao direito educacional. Mas podemos pensar também a relação existente com o direito civil, com o direito do consumidor, com o direito do trabalho, direito penal, enfim, o direito educacional enquanto direito em construção, como disciplina autônoma ainda em construção, ela se relaciona com diversas disciplinas do curso de Direito, aquelas mais tradicionais. Danilo, e a sua pergunta? Professor, eu gostaria de saber do senhor qual a relação entre os fundamentos da República Brasileira com a educação. O artigo 1º da Constituição trata dos fundamentos da República. Quais são esses fundamentos? Pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e a soberania. Se a gente para pensar a educação, ela pode se prestar para auxiliar durante o processo de formação desse indivíduo, enquanto desde a etapa quando criança, como adolescente, já reconhecido como ser humano em fase de formação e, portanto, sujeito de direitos, para que ele comece a pensar dentro de um recorte de pluralidade de concepções relacionadas à vida política, a percepção da relação do homem na sociedade, a recortes possíveis relacionados ao Estado. Quando passamos ao inciso 4, por exemplo, que pensamos na dinâmica dos valores sociais do trabalho, que temos aqui um recorte ideológico socialista e, por outro lado, da livre iniciativa com recorte capitalista. Quando nós pensamos na dignidade da pessoa humana, o que é importante para que um homem alcance condições de vida digna? Saúde, educação, moradia, enfim, são todos recortes que nós podemos enfrentar, para que possamos também pensar que esse sujeito um dia vai estar apto ao exercício pleno da sua cidadania, mas não um recorte de cidadania exclusivamente dentro de uma percepção de ser conhecedor dos seus direitos, sabedor dos seus deveres, mas aquela cidadania que o Paulo Freire já bem dizia, dele ser um sujeito envolvido com a sociedade onde ele se encontra inserido, como agente histórico que ajuda a modificar os destinos da onde ele efetivamente participa, vive enquanto cidadão. E por fim, se temos esse povo brasileiro com exercício pleno de cidadania, vamos pensar que esse povo efetivamente vai poder exercer a sua soberania de uma maneira magnífica, trabalhando ainda com aquela lógica da autodeterminação dos povos que nós vamos encontrar lá no artigo 4º da Constituição Federal. Muito bem, Danilo, espero ter respondido aí a sua pergunta. Ana Luísa, por favor. Já aproveitando a pergunta do Danilo, como se relacionam os objetivos fundamentais com o direito educacional? Muito bem. Ana, essa é uma questão também muito interessante, porque da mesma maneira que nós trabalhamos com a percepção em relação aos fundamentos, vamos pensar da seguinte maneira: o que são os objetivos fundamentais? O professor José Afonso da Silva, na sua clássica obra Curso de Direito Constitucional Positivo, já nos remetia ali a referência que temos no artigo 3º da Constituição, normas que trazem um conteúdo programático. São, portanto, metas para que a nossa República busque alcançar.
mas não exclusivamente por intermédio das ações governamentais ou das políticas públicas. São metas, na realidade, que toda a sociedade tem que estar compromissada. Então, quando pensamos numa lógica que envolve o direito educacional, a participação das instituições de ensino, temos que pensar que, por intermédio da educação, vamos ter ações proativas para aqueles objetivos ali elencados, de fato, serem alcançados. Quais são eles? A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E eu te pergunto, Ana, será que é possível que a gente possa, de fato, pensar em alcançar esses objetivos sem que nós tenhamos uma educação, de fato, compromissada com o alcance dessa realidade? A resposta é claro que é não. Somente com a ação de toda a sociedade, e aí as instituições de ensino têm um papel relevante a desempenhar, é que nós, de fato, vamos conseguir, talvez, melhorar essa sociedade em que todos nós vivemos. Existem estudos que demonstram que para cada ano de escolaridade que o indivíduo consegue alcançar na sua fase normal do ensino regular, ele tem a representação do aumento na faixa de 10% do salário na fase adulta. Isso significa dizer que, por intermédio da educação, nós também retiramos muitas pessoas da linha da pobreza, damos melhores condições de salário. Enfim, é um tema, de fato, apaixonante e que essa dinâmica aí relacionada aos objetivos fundamentais deve ser um compromisso nosso, que estamos na área do direito, na área da educação, enfim, de toda a sociedade. Rafaela, e aí, vamos para mais uma pergunta? Então, o direito educacional, ele está consolidado, é existente ou está em construção ainda? Rafaela, essa é aquela pergunta saia justa, né? Vamos lá. O direito educacional, ele na realidade, ele autoriza algumas reflexões, né? Para alguns autores, como Paulo Nader, na festejada obra Introdução ao Estudo do Direito, ele faz uma referência que hoje algumas pessoas já indicam a existência do direito educacional. Se nós observarmos, por exemplo, a realidade nos cursos de pós-graduação em Portugal, citando especificamente a Universidade de Lisboa, lá já havia, há tempos atrás, pós-graduação no chamado Direito da Educação. Eu gosto muito de estabelecer um paralelo entre o direito do trabalho e o direito da educação em relação aos seus momentos históricos de nascimento, né? Ninguém pensava na época da Revolução Industrial que nós teríamos o que temos hoje de direito do trabalho consolidado. O direito educacional, especificamente, ele tem as primeiras contribuições para a sua sistematização na década de 70. Nos anos 80, nós tivemos um avanço. Em 2004, tivemos o primeiro grande evento envolvendo o direito da educação no país, e eu te diria que o direito educacional ainda é um direito em construção, evidentemente com vários operadores se debruçando, estudando, buscando aprofundar um recorte conceitual específico, já que temos ainda diferentes percepções. Existem operadores do direito que negam a existência do direito educacional, outros que admitem que já é um direito consolidado. Eu fico com o grupo que efetivamente entende que esse é um direito em construção dentro daquele recorte de novos direitos. Ainda existem questões que precisam ser mais aprofundadas e que vão desafiar aí o objeto de estudo de todos nós que estamos aí na vida acadêmica. Diga, Danilo. O senhor comentou comigo anteriormente que na sua época de escola o senhor foi convidado a se retirar, assim. E eu queria saber como você vê esse conflito que há entre as penalidades que são aplicadas aos alunos e as medidas protetivas que existem no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo o senhor, assim, tendo passado por isso. Vamos lá, Danilo, essa é outra pergunta daquela assim, saia justa, né, da linha do tempo, né? Vamos lá. Eu, de fato, quando estava na 8ª série, eu sou tão antigo que eu sou do tempo que se fazia primeiro grau, né? Então, eu fiz, hoje vocês chamam de ensino fundamental. E hoje o ensino fundamental já tem 9 anos, mas eu sou do tempo que se encerrava o primeiro grau na 8ª série. E naquela época eu fiz a minha primeira especialização, fiz 2 vezes a 8ª série, né? Qual é a curiosidade daquele ano, né? Naquela época, não se podia permanecer na escola quando se repetia de ano.
né? Então, eu fui, logicamente, convidado sutilmente a procurar uma outra escola para estudar, né? E foi ali a primeira vez que eu tive que defender os meus direitos. Chamei meu pai e falei, não, vamos lá conversar com o diretor da escola. E lá chegando, disse para o diretor que eu desejava permanecer estudando naquela instituição de ensino. Eu nem pensava que anos depois eu ia parar um dia fazendo um mestrado em política social para poder pensar na questão da disciplina escolar e a importância desse tema dentro da política integral de proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Há uma história muito curiosa que eu sempre gosto de contar. Várias personalidades, e eu não sou uma delas, evidentemente, já passaram por essas situações de expulsão. O nosso festejado poeta, escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade foi expulso do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, por insubordinação mental. Sabe-se lá o que efetivamente era naquele tempo insubordinação mental. Os biógrafos dizem que aquele ar curvado que ele tem de andar, tinha, né, era em decorrência dessa situação vivida na escola. Então, vocês vejam que o tema que nos desafia aqui a reflexão, a partir da pergunta do Danilo, ele nos leva à seguinte questão. Se no Estatuto da Criança e do Adolescente, aquelas situações que são tipificadas como atos infracionais merecem por parte do Estado medidas de proteção quando praticadas por crianças ou medidas socioeducativas quando são praticadas por adolescentes, como que nós podemos pensar as escolas com medidas meramente punitivas em decorrência de atos que, na percepção dos profissionais da educação, são indesejáveis? É essa reflexão e é nesse recorte que a gente tem que pensar efetivamente em relação ao contexto, né, da disciplina escolar e o direito educacional. Meus amigos, vamos agora chamar o nosso intervalo e já já a gente volta com o Saber Direito Responde. Olá, estamos de volta com o Saber Direito Responde, hoje contando com a participação da Rafaela, do Danilo e da Ana Luísa, acadêmicos de Direito, que estão nos auxiliando aqui, propondo perguntas a partir do tema das nossas aulas, que envolveram direito educacional. Ana, qual a sua pergunta? É possível utilizar o instrumento de mediação escolar? Muito bem. O tema mediação vem ganhando significativa expressão no cenário nacional, especialmente por conta da implantação da Política Nacional de Mediação, que vem sendo promovida pelo Conselho Nacional de Justiça desde a edição da Resolução número 125. Hoje, os tribunais brasileiros vêm investindo muito em formas alternativas de solução de conflitos, e a mediação é uma delas. É evidente que o recorte que nós estamos enfrentando nesse primeiro momento no Poder Judiciário é um recorte que envolve a chamada mediação judicial ou, em muitos casos, a mediação pré-processual. Porém, a gente traz da Argentina um modelo de mediação voltado especificamente para as instituições de ensino. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, algumas instituições já vêm fazendo experiências nesse sentido. E vários são os estudos que também convergem para a utilização da mediação, que é uma técnica em que a gente, na realidade, trabalha com a facilitação da comunicação, visando que as próprias partes em conflito, elas mesmas construam a solução para aquela razão determinante do litígio. À medida que elas desconstroem as suas barreiras de comunicação e elas buscam efetivamente, com boa fé, com desprendimento, a construção da solução, procurando entender a perspectiva do outro, elas de fato têm um ganho. Qual é o grande ganho, Ana? É que elas têm nas mãos o poder de decisão. Essa é uma questão fundamental. Quando a gente pensa em pessoas que estão com conflitos de interesse, muitas vezes elas querem levar a questão ao judiciário. Mas não seria muito melhor se elas pudessem, elas mesmas, construírem as suas respostas, as suas soluções, algo que elas dessem conta? Nós sabemos que muitas vezes aquelas soluções que são apresentadas pela justiça nem sempre agradam uma das partes que estão em conflito, né? Então, se a gente, na realidade, consegue motivá-las à construção da solução, e uma solução que elas, de fato, consigam conviver, por certo, elas vão
fazer cumprir aquela solução com uma disponibilidade muito maior. Rafaela, e aí? Qual é a próxima pergunta? Então, professor, qual a sua posição com relação à política das cotas? Vamos lá. Bem, eu e a Rafaela, antes de nós começarmos a gravação do programa, já vínhamos aqui discutindo um pouco sobre a questão do racismo no Brasil, né? Eu tenho trabalhado muito com essa questão desde os meus estudos lá no doutorado em Política Social na Universidade Federal Fluminense. Eu sou entusiasta da Lei 10.639 de 2003, que conferiu a obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira, resgatando a importância do negro na construção desse país. Vamos lembrar que no ano de 2008 nós também tivemos alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para também instituir a obrigatoriedade do estudo da cultura indígena. Então, vamos relembrar um pouco o nosso saudoso professor Darcy Ribeiro, que naquela obra festejada O Povo Brasileiro, falava dessa matriz que envolve o branco europeu, o índio que aqui já estava e o negro que veio escravizado. E que ele, com muita propriedade, retratava a inverossímil alegria desse povo. A questão racial, ela de fato desperta muitos olhares. Até o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos uma vigência do Estado brasileiro sobre a luz, com a perspectiva do mito da chamada democracia racial. A partir do governo Henrique, essa política de Estado começou a ser modificada, continuidade dada no governo Luiz Inácio Lula da Silva com a criação da CEPIR, com um foco exclusivo aí voltado para as questões das minorias e da proteção social. Nessa perspectiva, eu particularmente sou favorável à política de cotas, tanto nos seus aspectos raciais, e aqui entendido o emprego do sentido sociológico dessa discussão, quanto nas chamadas cotas sociais. De fato, é preciso que a gente pense dentro de uma política de Estado com mecanismos para resgatar pessoas que muitas vezes ficaram alijadas das oportunidades, sejam por causas raciais ou muitas delas sociais ou econômicas, e que efetivamente muitas vezes não tiveram as mesmas oportunidades e acesso à educação nesse país. Haja visto, inclusive, a própria realidade que cerca o ensino superior, né? E nesse ponto a gente tem um desafio ainda muito grande a cumprir nesse contexto de igualização do acesso ao ensino público de qualidade, pelo menos no ensino superior, já que a gente não vê essa preocupação das pessoas na hora de matricular os filhos na educação básica, nas creches, na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Todo mundo quer a universidade quando ela é federal, estadual, aí todos têm o foco. Mas quem é que efetivamente tem mais facilidade de acesso? Então, a meu sentir, pelo menos, as políticas de cotas elas vieram a criar um mínimo de condições de igualdade. Outra questão que a gente poderia aí discutir é qual o tempo necessário para essa política permanecer. Mas essa é uma questão para um outro debate, num outro momento, e vale a pena sempre lembrar que o Supremo Tribunal Federal já julgou essa questão e já considerou constitucional a política nos moldes aqui apresentados na realidade brasileira. E aí, Danilo, sua próxima pergunta. Então, uma questão mais pontual, eu gostaria de saber qual seria a responsabilidade que as escolas têm em relação aos alunos quando eles estão sob os seus cuidados. Se, por exemplo, tem algum incidente ou os alunos brigam na escola, algo assim, qual seria a responsabilização do estabelecimento? Danilo, na minha percepção, a responsabilidade é integral. Eu costumo dizer que desde o momento que um profissional chega no seu local de trabalho, né, profissional que trabalha numa escola, seja ele o porteiro, seja a merendeira, seja professor, seja gestor, todos têm responsabilidade com o serviço que aquela instituição de ensino vai prestar. Ainda que a gente possa trabalhar com as especificidades de cada um deles, o fato é que do portão para dentro, ou mesmo do portão para fora, desde que a atividade esteja sob a responsabilidade da escola, na minha percepção, a gente não tem como desassociar a responsabilidade da instituição de ensino ao que acontece em relação às crianças, adolescentes que estão sob seus cuidados. Nesse sentido, o nosso judiciário tem dado resposta também muito positiva nesse sentido, com ganho de causa, muitas vezes, aquelas situações que poderiam ser evitadas. Vamos usar aqui como exemplo essa que você apresentou, Danilo, situação de briga entre alunos.
Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fez um recorte muito interessante num caso envolvendo briga de alunos. Se a providência, tá, poderia ter sido adotada previamente, né, já sabia-se da animosidade entre os estudantes e a escola nada fez, ela vai responder pelo dano em decorrência da briga. Então, nesse particular, qual é a leitura que nós temos que ter, né, a partir dessa linha de raciocínio colocada? Que as instituições de ensino têm que estar atentas às situações que acontecem com seus estudantes. E mais do que isso, identificada uma situação de possível conflito, atuar preventivamente, atuar diretamente com os envolvidos e passar a monitorar esses estudantes. Respondido? Ana Luísa. Como é tratado o bullying? É responsabilidade dos professores ou do pai de intervir nessa questão? Muito bem. Quando a gente conversa sobre o bullying, né, a gente tem que ter a percepção que a situação que hoje a palavra bullying expressa não é uma situação nova no dia a dia das escolas. Essas situações que envolvem implicância, né, alunos sendo provocados, muitas vezes intimidados de maneira reiterada, isso não é coisa de agora. Isso nos meus tempos de escola já acontecia também. A designação como bullying, e aí sim com recorte de prática reiterada, é que é de um passado mais recente. Nesse sentido, o próprio Conselho Nacional de Justiça também apresenta uma cartilha relacionada ao tema, voltada para as instituições de ensino e para todos aqueles que se interessam por essa temática. Nesse recorte, a gente tem que ter a reflexão. A conduta é reiterada? Essa é a primeira pergunta. Porque se não é, a gente pode estar dando tratamento como se bullying fosse a uma questão pontual. E aí o grande desafio que me parece que profissionais da educação têm em famílias é de tratar esses conflitos que muitas vezes acontecem na dinâmica das relações travadas no ambiente escolar com bom senso. Agora acho que é a vez da Rafaela. Respondida a sua pergunta, tranquilo? Rafaela. Professor, de que maneira, então, a educação pode contribuir ou interferir na questão do preconceito racial? Na minha percepção, se nós dermos cumprimento, né, às alterações que foram previstas na Lei de Diretrizes e Bases, né, e sairmos de um discurso, muitas vezes, recortado para uma lógica de inclusão, para todas as situações que envolvem tratamento por algum tipo de preconceito, de discriminação, e aí vamos ao recorte constitucional, né, seja uma discriminação por origem, por raça, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Se nós sairmos desse lugar comum do discurso da inclusão mais ampliado, mas tratarmos as questões de tratamento diferenciado e preconceituoso com as suas especificidades e dando tratamento nos projetos políticos pedagógicos, me parece que a educação tem aí um grande passo de contribuição a dar. Mas, evidentemente, isso dá muito trabalho. Primeiro, a gente tem que, de fato, abraçar a causa. Segundo, colocar como um compromisso no projeto político-pedagógico da instituição de ensino. E terceiro, ter profissionais, de fato, capacitados para não negligenciarem as situações de discriminação. Na pesquisa de doutorado, dos 80 relatos de insultos raciais que eu colhi em respostas apresentadas pelos alunos, também encontrei por parte desses alunos uma resposta significativa dizendo o seguinte, que grande parte desses insultos não chegam nem ao conhecimento dos profissionais da educação. Rafaela, Danilo, Ana Luísa, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa Saber Direito Responde. Eu queria agradecer a participação de vocês, as perguntas que foram formuladas e agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Esperamos revê-los com esse tema ou muitos outros aqui no Saber Direito Responde em outras oportunidades. Até breve. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.